Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à 45ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro, e não só, sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas que descortinamos o seu significado. Esta 45ª live decorre num dia prolífero em factos. Em 1580, a vitória de Espanha na Batalha de Alcântara culminava na União Ibérica. Em 1609, Galileu Galilei apresentava o primeiro telescópio. Em 1944, Paris era libertada pelos aliados. Em 1991, a Bielorrússia conquistava a independência da União Soviética. Em 2005, o furacão Katrina atingia a costa da Flórida e em 2020, a África era declarada livre de poliomielite. O que seríamos nós sem o conhecimento destes factos e como poderiam eles chegar até nós sem as mãos dos jornalistas? Por isso, hoje a nossa conversa é dedicada à investigação jornalística, ao jornalismo de investigação, com um convidado com provas dadas na área. Falo de Filipe Pinto, licenciado em Comunicação Social pela Escola Superior de Jornalismo, com mestrado em Realização de Cinema pela Escola Superior Artística do Porto. É, desde 2004, jornalista da RTP, desenvolvendo várias peças de investigação premiadas. Em dezembro de 2024 foi galardoado com o Prémio APAV para jornalismo pela peça Pandemia e Abuso Sexual de Menores. E, em julho passado, venceu um prémio da AMI para jornalismo contra a indiferença com a reportagem Corpo Meu Que Não Me Pertence, exibida no programa A Prova dos Factos. Sem mais delongas e para evitar eventuais investigações, vou convidar o Filipe para a nossa conversa. Estava eu aqui a agradecer o facto de ter acedido aqui ao convite, para falarmos então das letras, sobre um prisma, diria eu, um bocadinho particular, face àquilo que é habitualmente aqui a área, o âmbito das nossas conversas. Eu até estranhei o convite. Mas o facto é que aqui as letras podem estar presentes noutras áreas, não é? Sim, na minha área está certamente. Exato. É do que eu vivo. Exatamente. E por isso mesmo, a primeira pergunta não podia ser outra. O que é que motivou a escolha profissional e depois, mais especificamente, o trabalho de reportagem? Bom, eu não te vou dar aquela resposta romântica de que eu nasci para ser jornalista. Eu, aliás, nunca foi muito uma ambição muito clara ao longo do meu percurso. Eu sabia que queria comunicar de alguma maneira, teria que ter uma profissão ligada à comunicação, à interação com os outros. Mas nunca na perspectiva de ser jornalista, que acabou por acontecer um bocadinho, eu diria por acaso. A minha primeira escolha foi outra, e por circunstâncias da vida, que se calhar não vale a pena estar a escolher, o jornalismo apareceu como uma janela de oportunidade assim entreaberta ao fundo, e eu disse, se calhar faz sentido. Bom, e foi o que aconteceu. Já são 24 anos disto. Então, e porquê depois, dentro do jornalismo, porquê enverdar então pela reportagem, pelo jornalismo de investigação? Bom, eu vou-te contar um episódio que acho que é mais ou menos curioso. Eu na faculdade não tirei a especialidade de televisão, onde trabalho e onde sempre trabalhei. Fiz imprensa. E sim, a minha ambição era de facto escrever. Eu gosto muito da palavra escrita. E esse seria o meu caminho natural. Até que nasce no Porto, se bem te recordas, uma televisão regional, Uhum. então extinta NTV, que estava eu a terminar o curso, fez um casting na Escola Superior de Jornalismo, entretanto também já extinta, e que viria a dar origem ao curso público de jornalismo. E a verdade é que nesse dia em que houve o casting, eu cheguei à escola
tínhamos esquecido que aquela data tinha sido reservada para isso e dei por mim com toda a gente engravatada, as meninas foram todas ao cabeleireiro e tal, e eu apareci lá no meu estilo muito casual, como é sempre, e olhei para a fila e disse, não, vou-me embora, dei meia volta, esqueci-me que hoje era o casting para a televisão e eu não quero isto. Portanto, dei meia volta e isso foi para casa. Ia a cruzar o portão de saída da escola, que era uma antiga casa senhorial, na Avenida da Boa Vista, e um professor interpela-me e diz: o que é que estás a fazer? Eu, professor, vou-me embora, estou em imprensa, hoje é o casting lá para os meninos da televisão. Não, não, vais fazer o casting porque é uma oportunidade de perceberes que não é uma entrevista de emprego e tal. E nunca se sabe se gostas e é o primeiro contacto, porque não? Eu virei para ele e disse: professor, eu só vou se for o primeiro, porque eu não vou ficar no fim da fila. Portanto, e foi ali uma situação em que toda a gente gostou da ideia, porque ninguém queria ser o primeiro, Exato. naturalmente queriam perceber o que é que iria acontecer lá dentro, e eu queria ser o primeiro porque me queria. E assim foi, fui fazer esse casting, e uma das perguntas, eu recordo um pouco do que aconteceu lá dentro, talvez por estar nervoso ou desconfortável com aquela ideia, com câmaras à minha frente e tal. E se recordo-me de uma pergunta em que alguém, eram 3 ou 4 pessoas que lá estavam, me fez isso: o que é que gostaria de fazer numa futura televisão do Porto? E eu respondi muito laconicamente: tudo menos aparecer na televisão. Eu acho que isso talvez tenha sido o princípio da minha carreira na televisão, porque a ambição de querer muito aparecer na televisão pode ser por vezes inimiga daquilo Uhum. que é o trabalho, enfim, de reportagem, que existe estar muito atrás das câmaras, estar pouco preocupado com a vaidade pessoal, e estás abnegado com o teu trabalho, porque o trabalho de repórter é um trabalho muito abnegado de, por vezes, dias de muito trabalho, em que temos que pôr a vaidade de lado. E eu acho que isso talvez tenha conquistado aquele júri, e a verdade é que cá estou. Lá fui para a televisão contra a minha vontade, devo dizer, mas hoje felizmente agradeço o facto de ter persistido. Foi bom. Pegando exatamente nessa questão da abnegação, como é que, e até em termos dos horários, como é que um jornalista, um repórter, consegue estar sempre em cima do acontecimento? Quais é que são aqui as armas mágicas utilizadas? Pois, bem, a televisão é uma máquina absurdamente, que há muita gente a conspirar por um trabalho final. Uhum. Portanto, a televisão não se faz sem esta grande equipa, em que todos, para ver o que vemos de 2 minutos na televisão, exige por vezes muito trabalho de produtores, agenda, repórteres de imagens, jornalistas, editores, enfim, que de alguma forma estão todos atentos à realidade que nos rodeia e que acabam por filtrar aquilo que é feito nas televisões. Não é o acaso que muitos alinhamentos dos jornais, as pessoas devem questionar-se sobre isso, são muito idênticos. Uhum. Tu mudas de televisão para televisão e a temática é quase sempre a mesma. Porque há os chamados valor notícia que acabam por ditar aquilo que é, digamos, o algoritmo das notícias. Sim, Essa palavra hoje em dia está em voga. até a ordem das notícias é a mesma, não é? É, Apesar de termos vários canais, é mas a verdade. ordem mantém-se. Porque há um modus operandi de fazer televisão, isto no fundo é uma fórmula também. Há uma maneira de fazer as coisas. Ou a peça, o direto, a situação mais grave para a situação menos grave, enfim, um conjunto de valores de notícia, a proximidade, o conjunto de pessoas afetadas, o valor político do tema em questão, que acabam por seriar, digamos, os temas, que muito naturalmente vão aparecendo numa determinada cadência, com uma determinada olhar, que acaba por ser muito unívoco por vezes. Se isso é bom, não sei. Já houve experiências interessantes de televisões que colocaram pessoas totalmente alheias àquilo que é o processo jornalístico a decidir como é que vai ser este dia. Isso são interessantes. Os alinhamentos acabam por ser, por vezes, surpreendentes. E temos também alguns produtos jornalísticos que tendem a fugir essa normatividade imposta para aquilo que são os valores, notícia impostos
e que acabam por ter, por vezes, resultados muito engraçados, interessantes. E no teu trabalho, estamos aqui a falar numa forma mais geral. Agora, no teu trabalho, enquanto trabalhas, como é que selecionas os temas que vais investigar? E depois, Pois. como é que é o processo da escrita dessa investigação? Ainda para mais alguém que tinha aqui esta paixão pela imprensa, pela palavra escrita, não é? Como é que depois é? Presumo que nem que seja um roteiro, seja necessário para depois até alinhavarmos melhor o que é que nós, enquanto espectadores, vemos, não é? Eu acho que deixei-te ouvir ali ligeiramente, mas acho que percebi basicamente aquilo que me estás a perguntar. Eu, agora que estou nas lojas de investigação, já estive no passado durante 2 anos, no 6 às 9, com a Uhum. Sandra Felgueiras, muito dedicada a esta área, e agora estou novamente dedicado à investigação há 3 anos. Pelo meio fiz variedíssimas coisas que nada têm a ver com a investigação, mas este é um trabalho que me dá muita liberdade. Eu basicamente proponho os temas que vou tratar. Muitas vezes nós socorremos de denúncias, que é óbvio. Nós temos um e-mail no programa em que as Uhum. pessoas enviam denúncias, anónimas, não anónimas, que nós vamos investigar, tentar perceber até que ponto é que podem ser interessantes para o nosso programa. E muitas vezes os temas que ali aparecem dependem muito do nosso percurso, com quem nos vamos cruzando, pessoas que nos ligam a dar uma pista. Enquanto jornalista, estou inteiramente sempre curioso e a olhar ao meu redor e por vezes as reportagens aparecem apenas por causa disso, pela perspectiva que eu tenho do mundo que me rodeia e das questões que vou fazendo ao longo da minha vida. E depois, claro, vai havendo temáticas que se afeiçoam mais a nós e nós nos afeiçoamos mais a elas e acaba por ser natural que eu trate mais alguns temas com alguma frequência, outros meus colegas outro tipo de temas e depois também aos gostos pessoais. Há jornalistas que são mais virados para a política, outros Uhum. ligados mais para o crime, outros ligados mais para a corrupção, enfim, esse tipo de situações. E tendo em conta aqui o vasto conjunto de reportagens em que já participaste, há alguma, se calhar com alguma história, que te tenha tocado mais, que tenha mexido mais contigo, que tenha trazido assim, tenha custado mais vestir o papel de jornalista e de repórter e despir depois o papel de pessoa, não é? Sim. Várias. Eu diria que talvez as reportagens que esse, do ponto de vista, ou melhor, as reportagens que mais me transformaram, digamos assim, que de alguma maneira me ficaram assim debaixo da pele, foram conjuntos de reportagens, não no domínio da investigação, que é Uhum. sempre mais crua. São temas que eu fiz à margem de programas de investigação. Estão a lembrar-me, por exemplo, uma deslocação à Guiné-Bissau Uhum. para acompanhar missões de ajuda religiosas e que me marcaram bastante. Porque fiquei a conhecer, enfim, todo um lado de olhar para os outros sem nada, absolutamente nada em troca. Isto é um clichê, mas é de facto um clichê que ali faz todo sentido. E foram, na Guiné-Bissau, pude ver pessoas que se dedicam inteiramente aos outros, mas de uma forma que eu nem acreditava ser possível. E talvez tenha tido ali algumas das entrevistas que mais me tocaram. Recordo-me, por exemplo, da irmã Emília, uma freira que passou a vida inteira e continua na Guiné-Bissau a fazer um trabalho muito interessante no centro do país, em lugares muito remotos, onde foi muito complicado chegar. E eu tive a oportunidade de estar com ela a perceber o tipo de trabalho que eles fazem em tabancas muito pobres, com muitos problemas sociais e onde eles fazem realmente a diferença, onde estas missões fazem a diferença. E a irmã Emília, na altura da entrevista, eu perguntei-lhe, então, irmã, como é que vem aqui parar? Dedica uma vida a isto? E ela disse, Filipe,
Eu quando disse aos meus pais que ia para a Guiné para sempre, fazer aqui a minha vida, os meus pais disseram que preferiam ver-me num caixão. E eu vi na mesma. E podia ter 1000 vidas que escolheria sempre, sempre este horizonte. E, portanto, isto mexeu bastante comigo e eu percebi que há de facto pessoas talhadas para estarem a ajudar os outros e foi muito bonito. Mas houve também situações, algumas dramáticas, tive a oportunidade de acompanhar a grande crise migratória no centro da Europa. Foram dias bastante difíceis, com pessoas no limiar daquilo que a humanidade nos permite ver, enfim, no limiar daquilo que deveria ser permitido viver. Foram dias bastante complicados. E também temas de investigação que mexeram bastante comigo. Este último trabalho que foi distinguido, pela amigo que te referiste, tive muito gozo em fazer, numa temática que foi quase ou nada explorada pela imprensa, pelo jornalismo, e que de alguma forma colocou a nu a esterilização de deficientes em Portugal, a esterilização forçada, claro, de jovens deficientes em Portugal, e que me deu muito trabalho a fazer. Eu diria que entre os primeiros contactos e até conseguir sair para o terreno demorei mais de um ano. E, portanto, foi um trabalho também de muita persistência. Não estive, obviamente, totalmente dedicada durante um ano ao trabalho, porque a nossa equipa é mesmo pequenina e temos que estar sempre com algum assunto em mãos, mas foi um assunto que, à partida, me parecia impossível, porque há um enorme manto de silêncio em torno desta questão, é um tema tabu, embora toda a gente saiba que há famílias a esterilizar as jovens no silêncio, à margem da lei, enfim, a lei que é aqui muito vaga no que diz respeito a esta temática, mas conseguimos reunir um conjunto de casos de famílias que assumiram que fizeram isto às filhas, e também casos de pessoas que foram esterilizadas e que viram a vida amputada para sempre, tentando dar voz um bocadinho às diferentes perspectivas desta temática, que não é unívoca, é multidimensional, e que à partida nós poderemos muito facilmente julgar as famílias que o fazem, mas depois de longas conversas com pessoas que vivem no dia a dia, com pessoas com deficiência, conseguimos estabelecer alguns pontos de contacto e pelo menos perceber o ponto de vista. Não quer dizer que concordemos, e o meu papel de jornalista também não é concordar nem discordar, é no fundo colocar no terreiro, enfim, os diferentes pontos de vista para que as coisas avancem de alguma maneira. E só assim é que o jornalismo faz sentido, que é colocando estes múltiplos olhares sobre uma determinada situação em cima da mesa para que se confrontem e a partir daí se avançar. Acho que é um bocadinho esse o papel do jornalismo, é fazer avançar aos pouquinhos algumas questões, muitas delas sensíveis, através desta postura de dar a conhecer os temas às pessoas. Eu agora vou fazer um paralelismo, isto também vai acabar por ser uma pergunta clichê e um paralelismo em relação à minha área, à área de saúde. Exatamente por causa dessa questão. É fácil, enquanto estamos na nossa atividade laboral, é fácil manter o papel de jornalista e não cair depois para o papel da pessoa normal, do João, do Filipe, que pensa de determinada forma. Pois. Oh, João, eu se fui capaz de fazer várias reportagens sobre touradas, está tudo explicado. Quem me conhece sabe que eu, enfim, numa conversa pessoal não tolero esse tipo de barbaridade, mas eu já fiz várias reportagens sobre touradas e creio que as fiz com o distanciamento que se impõe. Ok. E pronto, acho que é por aí. Acho que de facto o microfone ajuda-nos a vestir um papel, a institucionalizar o jornalista em nós e a colocar essa devida distância entre aquilo que são as nossas convicções e aquilo que devemos fazer, que é um trabalho isento. Sim,
Eu acho que a maioria dos jornalistas consegue isso, outros nem tanto, enfim, mas em todas as profissões há quem exerça a atividade com mais ou menos honra, com mais ou menos seriedade. Mas eu creio que a grande generalidade dos jornalistas tenta esta imparcialidade e distanciar-se das situações com o devido respeito que as situações merecem. Uhum. E de que forma é que o jornalismo contribui ou pode contribuir para o desenvolvimento da sociedade, tendo em conta as diferentes questões e o amplo espectro da sociedade que nós estamos aqui a abarcar. E isto agora é fazer aqui assim um bocadinho, espicaçar um bocadinho esta questão. É até que ponto é que nós somos moldados pelo próprio jornalismo, ou seja, pelas notícias, pelas reportagens que nós vamos consumindo por aquilo que aparece na televisão. Somos muito moldados. Muito, e por isso é tão importante este distanciamento, esta imparcialidade. O jornalismo é o quarto poder. E, portanto, ele tem um papel fundamental. Primeiro, como o papel do watchdog. Portanto, nós somos cães de vigia. Estamos constantemente com o olhar sobre o poder político, o poder judicial, e temos este papel de vigiar e tentar, com esta vigia, denunciar abusos, denunciar situações menos lícitas e os próprios poderes políticos, judiciais e outros, de alguma forma, têm um zelo acrescido que sabem que nós estamos a olhar para eles. E, portanto, é tão fundamental quanto isto. Um poder político sem balizas vai ter a tentação de, eventualmente, extravasar para além dos seus limites. Mas se houver uma sociedade com uma imprensa livre e que denuncia aquilo que à partida parece estar mal, é uma forma de conter estes abusos, estes atropelos. Portanto, o jornalismo é absolutamente fundamental. Ainda hoje percebeste que morreram, deves ter ouvido, que morreram 4 outros companheiros em Gaza. Restam poucos jornalistas naquele território e parece que a intenção é aniquilá-los um a um. Porque uma vez aniquilados os olhares, as vozes e os olhos daqueles jornalistas para denunciarem o que está a acontecer lá dentro, podemos todos prever o que vai acontecer. Uhum. Portanto, os jornalistas são alvos, muitas vezes, dos poderes autocráticos que querem, enfim, extravasar para além daquilo que são os limites democráticos. E o que aconteceu hoje em Gaza é mais um exemplo disso. Não tenho dúvidas nenhuma. E pronto, estávamos aqui a falar num âmbito mais geral. E eu agora, puxando aqui também um bocadinho a brasa ao tema do Entrelinhas, queria saber qual é que é o impacto do jornalismo, de forma lata, nas questões da cultura. Ou seja, de que forma é que o jornalismo pode auxiliar a cultura, as questões da cultura, e de que forma é que também a cultura pode ser ajudada ou pode ser mais permeável aqui à área do jornalismo. De que forma é que eles podem, é que podemos cruzar aqui forças. Claro, eu acho que, antes de mais, o jornalismo é importantíssimo para a divulgação cultural, Uhum, porque ajuda a criar públicos, uhum, divulgando, criando dinâmicas demonstrativas daquilo que se faz no país e às vezes dando voz até a projetos que estão mais à margem, lançando luz sobre eles, minorias que fazem coisas interessantíssimas. Pena é que não tínhamos a cultura que merecíamos nas televisões portuguesas. Temos alguns magazines, é verdade, honra feita para esses programas que fazem um trabalho com poucos recursos, mas que tentam de alguma forma divulgar um bocadinho aquilo que acontece no país, sendo que depois não há sempre espaço para tudo que merecia ser divulgado, nomeadamente projetos que envolvem menos pessoas e que têm públicos menores, porque isso acaba por ser depois, lá está, menos atrativo uhum. para as televisões que acabam por sobreviver com audiências. Isto tudo é uma. Enfim, quem decide as coisas não está alheio também a essa circunstância. Temos uma RTP2
que é culta e adulta, Exato. que vai fazendo um papel, vamos ver até quando, lhe permitem fazer um papel interessantíssimo para divulgar os nossos escritores, os nossos cineastas, os nossos documentaristas, artistas, sim, fazem um papel fundamental. Vamos ver até quando. Esperemos que não haja essa veleidade de pensar que a 2 é uma televisão a mais, porque não é de facto. Eu sou Espero, cliente. espero bem que eu também sou um fiel Eu, consumidor. eu Portanto, também. e agora, tendo em conta os tempos em que vivemos e em que estamos amplamente circundados aqui pela inteligência artificial, quais é que são os desafios que a inteligência artificial traz para a profissão de jornalista? E isto num prisma, o outro é como é que um leitor, um espectador, pode confiar nas notícias que atualmente são divulgadas e que são apresentadas ao público, tendo em conta a existência desta inteligência artificial. Uhum. Ou seja, é aqui uma dupla Claro. pergunta, tendo em Eu, não, conta. eu confesso, João, que eu não sei como é que o jornalismo vai conviver com a inteligência artificial. É para mim ainda uma incógnita. Mas já está lá os primeiros passos. Eu próprio já me socorro diversas vezes de inteligência artificial como ferramenta para auxiliar o meu trabalho. E tenho que confessar que tem sido por vezes muito útil. Uhum. É assustadora, já deves ter feito este exercício, eu que por vezes tenho que ler relatórios gigantes. A inteligência artificial hoje em dia consegue-me localizar de imediato uma determinada temática que eu procuro num Uhum. determinado relatório num microsegundo. Isso ajuda o meu trabalho. Agora, se a inteligência artificial vai substituir o jornalista ou não, espero que não, mas eu acho que parte do nosso trabalho vai acabar por ser automatizado, nomeadamente questões menores, de pequenas notícias. Bom, não sei muito bem qual vai ser o caminho, eu próprio já me dei por mim a pensar se eu serei substituível por uma máquina. Se calhar até sou, mas lá está, há um ponto, há uma coisa que o jornalismo tem e que é fundamental. Há muita gente que diz a isenção, nós temos que ser absolutamente isentos, temos, absolutamente imparciais, mas há uma coisa que todas as notícias têm e que todas as boas histórias e as reportagens de investigação têm, que é um ponto de vista. Uhum. E eu não sei até que ponto é que uma máquina, uma inteligência artificial, consegue definir um ponto de vista, por vezes original, ou para uma determinada história. Eu acho que isso vai sempre depender do nosso cérebro. Espero eu. Sim, a parte Espero emocional. eu. Por muito que nós queiramos vestir uma capa, não é uma couraça para estarmos o mais isentos possíveis, há sempre um quê de emoção que fica sempre refletido naquilo que vamos fazer, não é? Eu Claro. estou E a depois há falar outra. da minha Claro, perspectiva. claro. E depois na televisão as máquinas não vão, quer dizer, podemos pôr um drone a sobrevoar os locais para mostrar um incêndio em vez de lá ter um repórter da imagem. E dar descoordenadas para ir ao incêndio. Tu falas isso porque é o assunto que hoje em dia nos consome mais nas televisões, não sei se bem ou se mal. Isso é uma perspectiva sobre a qual eu sou muito crítico. Acho que deveríamos ser muitíssimos mais contidos, até pelas evidências científicas de que incêndios nas televisões não propiciam mais incêndios, até porque há um efeito de mimetismo que está mais que estudado. Portanto, o facto das televisões estarem em constante direto a mostrar chamas, Uhum. pessoas aflitas com o fogo, potencia que pessoas com esta doença vão para os locais atear fogos. Portanto, devíamos ser mais contidos. Tempos houve em que as televisões acordaram uma forma de fazer as coisas mais contida. Houve ali um pacto ético, mas que durou pouco tempo. E hoje em dia temos projetos televisivos, jornalísticos, muitíssimo competitivos e que não parece que estejam dispostos a um novo pacto desse género, que eu acho que seria fundamental. Mas é mesmo essa questão das emoções, não é? Nós tentamos nos distanciar um bocadinho das emoções, mas depois também o jornalismo leva-nos depois para esta vertente mais Claro. emocional.
sim, é verdade. Há pessoas que estão todos os dias ligadas a projetos jornalísticos que vivem da tragédia. Uhum. Sim, sim. Romantizam a tragédia muitas vezes, amplificam-na de forma desproporcional, muitíssimas vezes também, e as pessoas ficam viciadas Uhum. nesta torrente trágica da realidade. Há um certo apelo para a tragédia do ser humano para ver o horror nos outros. Uhum. Eu agora estava-me a lembrar da mítica frase do Artur Albarrán, o drama, a tragédia, o horror. Tragédia e horror. Ficou cá para sempre. Exatamente. Sim, é E, verdade. e a segunda parte da pergunta, como é que nós, enquanto espectadores, enquanto leitores, consumidores de notícias, conseguimos lidar com essas notícias sabendo que existe aqui esta inteligência artificial? Ou seja, que armas, como é que nós vamos conseguir separar aqui o trigo do joio, aquilo que é daquilo que se calhar Claro. não é? Hoje em dia, no mundo amplamente desinformado e com fake news A à virada da torcida. esquina, eu acho que o segredo é nós confiarmos em projetos editoriais Uhum. e filtrarmos a nossa informação por projetos editoriais nos quais confiamos e sabemos que trabalham, nos quais trabalham jornalistas credenciados, com valores definidos e, portanto, nunca acreditar à primeira numa qualquer informação que nos chega de forma aleatória aos telemóveis a todo momento. Mas é um grande desafio, porque até os próprios jornalistas acabam por cair nessa voraz torrente de desinformação. Vários já caíram. Uhum. Eu não estou a salvo de um dia me tropeçar numa informação falsa na qual dou crédito. Tento sempre verificar, como é evidente. Das E os fontes. jornalistas tentam sempre verificar as fontes, mas até isso por vezes é complicado. E agora, a última pergunta para fecharmos aqui esta parte. Quais é que são os projetos para o futuro? Já que falámos aqui na inteligência artificial, Ok. eu termino aqui com esta pergunta. Quais é que são os projetos para o futuro? Os meus projetos para o futuro são, na área do jornalismo, como é evidente, continuar a fazer investigação, que me tem dado muito prazer, muito gozo. E, portanto, eu diria, de pedra e cal no Prova dos Factos. Aproveito aqui para passar a publicidade. Vão ver, sextas-feiras, às 9 da noite. Sim, vou continuar a fazer o meu trabalho nessa área. E depois vou sempre arranjando os meus balões de oxigênio fora do jornalismo. Sempre foi uma constante na minha vida, fazendo coisas que me dão gozo, prazer. E, e alguma vez, já agora, isto pescando também aqui a vertente do entrelinhas, alguma vez já surgiu assim o desejo ou vontade de passar uma reportagem para um livro? Comigo nunca aconteceu. Tu sabes que eu tenho um irmão gêmeo, o Pedro. E aí Uhum. ele já aconteceu. Ele também é jornalista. Ele fez uma reportagem com um jovem deficiente que fez o Portugal de Norte a Sul de cadeira de rodas. E Uhum. depois foi contactado por uma editora para escrever um livro sobre essa história. E ficou um livro muito interessante. Mas a mim nunca aconteceu. Nunca escrevi um livro. Já plantei uma árvore, não tenho um filho, está essa por concretizar. E também nunca escrevi um livro. Portanto, estou a um terço só. Ou seja, não houve nenhuma vontade, nenhum desejo. Nunca, não houve assim uma reportagem. Eu gostava de. Bom, não vou dizer que já houve uma reportagem que me fez escrever, não um livro, mas um pequeno filme. Eu fiz um mestrado em cinema Uhum. e uma vez uma reportagem falhada, que nunca chegou a concretizar-se, deu uma ideia para escrever um guião, que foi concretizado. Eu fiz um pequeno filme com uma história jornalística, ou melhor, o ponto de partida foi esse, foi uma realidade objetiva que eu sabia que acontecia, mas depois foi ficcionado. Tudo o resto foi ficcionado e, portanto, fiz um pequeno filme em torno de uma história que quase vivi. Não vivi, mas quase vivi. Porque a última hora a personagem
Eu posso contar muito resumidamente. Eu, na altura, ia fazer uma reportagem com uma jovem pescadora. Uhum. Uma das únicas jovens, miúda, que andava no mar com os pescadores aqui no norte. Mas à última hora, o pai não achou muita piada e a miúda retraiu-se e eu acabei por não fazer. Mas eu fiquei com aquela ideia. O que é que motiva uma jovem a estar no meio do mundo hipermasculino, Uhum. numa profissão hipermasculinizada? Isso foi o ponto de partida para eu refletir sobre algumas questões do género Uhum. e portanto, foi até a minha tese de mestrado. Foi esse filme Ok. e uma tese em torno destas questões. Isto porque também uma literatura de nicho, acho eu, mas eu particularmente gosto, não que tenha lido muitos livros, mas o jornalismo literário é assim um género que deixa assim algumas marcas. Claro Sim. que eu, se tiver que dizer algum, claro que tenho que falar no Hiroshima, porque é sempre aquele que é falado quando falamos em jornalismo literário. E o Truman Capote também. O quê, o quê? O Truman Capote também. Truman Capote, sim, mas é algo que é pouco falado, mas quando é falado assim com algum suporte, não é? É algo assim robusto. E por isso é daí a minha curiosidade. Eu, por acaso, estou a ler um livro que resulta de uma investigação jornalística, um ensaio. Na verdade, não estou a ler, estou a ouvir. Ok. Comecei a ouvir livros porque me ofereceram no aniversário. Eu, muito relutante sempre em ouvir, eu gosto é de ler. E, se possível, ler livros mesmo. Informado. Mas tenho o meu Kindle, que também uso com frequência. Mas sempre que possível gosto de ter o livro junto de mim. E não me vou perder. Ia dizer que estou a ouvir um livro sobre as correntes migratórias nos Estados Unidos, portanto, todos os processos migratórios desde o início do século passado até 1980, a imigração negra do sul para o norte do país, e é um trabalho muito interessante e tem esse pendor jornalístico. Mas, curiosamente, num género de literatura a que eu vá muitas vezes. Ok, Vou para outro tipo de leituras. ok. Então agora que já começámos a falar sobre livros, eu vou já começar então a segunda parte. E a primeira pergunta da segunda parte é como é que começou a paixão pelos livros? Há muitos anos. Mas, sei lá, eu acho que a minha verdadeira paixão pelos livros foi quando eu sou uma pessoa que, quando mete uma coisa na cabeça, tem que fazer. E eu escolhia as férias, creio eu, já foi há muitos anos, mas as férias do Natal para ler os Maias. Ok. Tinha que as ler nas férias e adorei aquela experiência. Um livro na altura que me parecia, na altura quase inatingível, de tantas páginas. E aquilo marcou-me profundamente. Eu acho que a minha paixão dos livros começa aí. Ok. Comecei aos bocadinhos e Eu comecei não, aos bocadinhos a tornar-me um leitor diário, digamos assim. uhum. Eu Eu não fui nas tento. férias do Natal, foi nas férias do verão, por isso a minha edição antiga dos Maias está cheia de grãos de areia. Maravilha. Eu adoro livros que ficam com as marcas da sua leitura. Exato, exato. Gosto de os conservar direitinhos. Mas é bom quando cai um pouco de vinho, ou quando Exato. cai um café aqui, ou até quando o mar os leva. Estás a Uhum. ver? E eles ficam todos dobrados, mas dá para ler na mesma. Já me aconteceu várias vezes. Eu, a minha coisa, o pior que me aconteceu foi a primeira vez que viajei para fora de Portugal. Pronto, tinha uma tenra idade e desconhecia assim os perigos de levar líquidos numa mala de porão. E então eu levava uma ginja da minha zona para a família, porque ia para uma família de acolhimento, e levava roupa, como é óbvio, e um livro lá à mistura. E então, como é óbvio, aquilo não correu muito bem, a garrafa de ginja não chegou intacta ao local de destino e, como é óbvio, a roupa e o livro ficaram inundados com ginja. Pronto. Mas contou a história. O livro não se lava, não é? Só nos lava a nós. Exato, exato.
Olha, e aqui, a segunda pergunta desta parte tem uma particularidade, é que eu gosto de tentar associar as diferentes artes e por isso tento sempre amealhar. Eu tenho uma playlist do Entre Linhas no Spotify e tento sempre amealhar algumas músicas aqui com estas conversas. E as músicas partem desta pergunta: é se há alguma música ou músicas relacionadas com a atual peça ou reportagem com a qual estás a trabalhar ou com outra reportagem que tenhas feito e que tenha marcado. Hum. Eu não consegui escrever uma reportagem. As minhas reportagens geralmente são longas, as de Uhum. investigação, não é? São todas mais de 10, seguramente 15 minutos. E quase sempre, num momento ou outro, são musicadas. Eu não consigo começar a escrever uma reportagem se não tiver a música escolhida primeiro. Aquela música que me vai dar o tom. Uhum. Agora, como é que eu hoje. Tem que ser músicas instrumentais. E, de preferência, não serem demasiado popularizadas, porque isso, de Uhum. alguma forma, deixa uma marca demasiado evidente nas reportagens. Mas eu gosto de ter um ritmo na minha cabeça para começar a escrever. E depois de ter essa música na cabeça, é curioso. Eu posso estar empancado, não temo. Mas se eu escolho a música e acho que ela funciona, eu consigo escrever uma peça em grande em 15 minutos. Bom, depois vou ter que refazê-la toda, mas eu entro em modo obsessivo e o meu computador parece um piano, e eu que não sei tocar piano, mas é como se estivesse a tocar Rachmaninoff, estás a ver? Porque é um dos mais difíceis, não é? Então, e não paro até acabar a reportagem. Mas tem que ter Mas, aquele. Eu gosto muito de música. É, mas tanto recordas boas, alguma música ou músicas relacionadas então com o teu trabalho? assim, particular. Agora apanhaste. Não sei, não sei. Podes depois responder-me em off. E eu acrescento à minha playlist. Mas eu posso partilhar umas músicas que gosto, sim, Ok. sem dúvida. Agora, não sei se relacionadas propriamente com o trabalho que esteja a fazer. Não, com Eu o ouço, trabalho atual ou com algum outro anterior. trabalho, sim. Porque eu ouço muito música indie, que, portanto, Também. não está relacionada com o meu trabalho. Ok. Eu geralmente uso peças musicais, tem que ser, quase sempre, Uhum. não que não tenham palavras, portanto, que não sejam Uhum. cantadas, Sim, sim, sim. por razões óbvias, para não Sim, sim. prejudicar a mensagem, não é? Uhum. É quase um acompanhamento para às vezes passar uma determinada mensagem. Mas sim, nós temos determinada música, uma música mais melancólica para uma determinada mensagem, uma mais divertida se estivermos a fazer alguma reportagem, ou melhor, a tratar um tema que até pode ser divertido por vezes, enfim. Claro que a música ajuda a transmitir uma mensagem muito particular. Ok. Então eu fico à espera das tuas recomendações. Se me quiseres já dar Claro, algo do indie que tu ouves, também. ui, eu tenho ouço muita coisa. Agora o que é que eu tenho? Olha, eu tenho ouvido muito frequentemente as misturas de Fever Ray, que é uma banda que eu adoro, e que fez agora um álbum ao vivo, que foi gravado ao vivo, com remisturas deste último álbum muito interessantes. É um projeto musical que eu adoro e que não me perdoo por não ter ido há 2 anos vê-los a Paredes de Cora. Já os vi 2 vezes, mas perdi um concerto que me dizem que foi fenomenal, e portanto não me perdoo. Mas é, por exemplo, uma banda que eu ouço muitas vezes, Ok, entre muitíssimas. ok. Sim, senhor. E agora uma questão que isto por acaso está relacionado com algo que tu disseste e com algo que supostamente então a música ajuda a destravar. Como é que é encarar um papel, uma folha em branco? É sempre, lá está, eu vou sempre nervoso. Estou sempre nervoso. Por mais reportagens que eu faça, no momento em que não é uma folha, é uma folha digital. Exato. Eu fico, lá está, eu preciso de um trigger de alguma Uhum. coisa, ou é alguma coisa, alguma frase, alguma pessoa que associada a um determinado trecho musical me vai dar o caminho. Eu preciso dessa abertura quase emocional para começar a escrever uma reportagem. Às vezes é alguma coisa que eu ouço durante a reportagem e fixo e aponto logo no meu caderninho e ando sempre com um caderninho atrás de mim.
e tem que ser alguma coisa. Eu tenho sempre algum desbloqueador Ok. num tema. E depois, assim, eu trato temas às vezes muito abrangentes, muito complexos, com muitas dimensões, e é Uhum. por onde começar. Uhum. Qual é que é? E que caminho chegar para não deixar nada de fora. E Uhum. depois a televisão tem. O discurso televisivo tem que ser um discurso hiper simples. Não pode ser um discurso aproximado ao literário. Não, Uhum. podemos ser subtis, podemos ser originais, podemos até ter alguma poesia, mas temos que chegar da mesma maneira ao erudito e ao iletrado, Uhum. porque a televisão é para todos e nós temos que ter esse espectro todo abrangido. Portanto, a nossa linguagem tem que ser simples, direta, frases curtas. Por vezes podemos abusar um bocadinho, mas nunca podemos perder a noção de que É a nossa verdade. mensagem é o mais importante, o nosso Uhum. conteúdo e não a forma. A televisão tem estas dimensões que tem as imagens, tem o nosso texto, tem os sons, vive todas esses canais, não é? Para chegar às Uhum. pessoas. A rádio, o som, a imprensa, aquilo que conseguimos, nós temos tudo isso misturado, não é? Portanto, temos Uhum. diversas formas de captar a atenção permanente das pessoas. Mas hoje em dia está tudo a mudar, que já ninguém aguenta ver reportagens de meia hora. Hoje em dia as pessoas estão no formato de TikTok, em que o Pois. minuto chega. Temos que contar as histórias de forma rápida, porque as pessoas perderam a atenção, a Uhum. capacidade de estarem atentas. É a sociedade do cansaço, não é? Sim, que belíssimo livro. E já agora, e pegando então aqui na dica, o número é meramente indicativo, mas então eu vou pedir 3 recomendações literárias. Portanto, podem surgir mais. 3. Hum, Podem bem, surgir. Se o podem número... surgir mais. Vou começar de coisas diferentes, coisas que me marcaram, coisas muito boas que eu gostei. Um desafio literário. Um deles é o que eu estou a fazer agora, mas que ainda não está concluído, portanto não posso dar como recomendação. Mas eu diria que seria interessante se toda a gente pudesse ler O Piada Infinita, do David Foster Wallace, mas com um ponto de partida, que é este: o prazer de ler sem ter pressa de chegar ao fim e ler não pela história, mas pela leitura em si. Uhum. E este é um livro extraordinário desse ponto de vista, porque é tão fora daquilo que vivemos, é tão, enfim, contrastante com as nossas vidas, que me marcou profundamente. Foi um desafio literário, é um livro difícil de ler, é muito Uhum. complexo. Não sei se já leste. Não li, ainda não li. Não Ainda não leste? cheguei a esse patamar. Ainda estou em É, preparação. mas é muito interessante. E não vais querer parar de o ler. Eu, à conta desse, do David Foster Wallace e do Piada Infinita, meti-me no ultrapassado para aí 2 anos depois de ter esquecido o desafio que foi o, o David Foster Wallace. E por não me ter esquecido, por ele me ter marcado de forma muito contundente, fui ler o Arco-Íris da Gravidade, de Thomas Hum. Pynchon. Acho que até está ali. Não, não está. Está ali numa pilha, mas não está. E fui ler o livro que inspirou, digamos, pelo menos. O David Foster Wallace era um autor, um apaixonado, confesso, do Thomas Pynchon, e declarou várias vezes que o Arco-Íris da Gravidade era um dos livros da sua vida, e portanto eu procuro essas referências também nas leituras que faço. Sempre que um escritor que eu admirei me dá uma referência, eu aponto-a para um dia talvez e pescar também essa recomendação. E foi o que aconteceu. E encontrei um livro ainda mais maluco que eu Piada Infinita. Mas o Piada Infinita tem mais a ver comigo, pelas temáticas. Quem gosta de ténis vai ficar fascinado. Quem gosta de linguística vai ficar absolutamente fascinado também. E pronto, eu gosto às vezes destes desafios, tanto que vou mostrar este. Tenho aqui a pilha toda. Hum. Eu achei que este ano ia ser o meu ano do Ano Proust, e então estou a ler os 7 volumes. Comecei no dia 1 de janeiro
E cá estou, com não leituras pelo meio, mas lá está eu agora os audiolivros que vou ouvindo servem para eu me refrescar no meio desta loucura que é o Em Busca do Tempo Perdido, que é também fascinante, mas é muito desafiante também. E eu às vezes eu não estou a meter livros físicos ou ficção, digamos, no meio desta leitura, porque eu decidi que queria ler este livro continuamente, sem Uhum. outras leituras pelo meio, portanto permite-me ouvir outras coisas e só ensaios. Não tenho ouvido ficção, apenas ensaios, e portanto está a ser o meu ano do post. Isto Ah, num desejo que já tem muitos anos. Eu sempre, não sei porquê, eu quero ler Em Busca do Tempo Perdido. E achei que ia ser. E está a ser. E vai ser. Eu até ao fim do ano vou ter que os ler. ok. Sim, sim. E até agora está a correr bem. Lá está a ser uma leitura com muita calma, a fruir o Proust como deve ser fruído, sem Uhum. pressas absolutamente nenhumas. E portanto eu tirei o meu ano para isto. Este é o meu ano para eu me enamorar deste escritor que deixou uma marca inacreditável na literatura mundial. Não é? É uma referência. E está aqui muitas das bases daquilo que é a literatura de hoje. Eu que sou muito mais aficionado da literatura contemporânea, Uhum. acho que também, para melhor entendermos aquilo que lemos de hoje, convém lermos algumas coisas do passado. E de vez em quando faço essas incursões aos clássicos, que são sempre uma boa aposta. Até porque nada está por inventar, não é? Portanto, É isto verdade. é uma rede de conexões que existem entre os diferentes livros, há sempre É verdade. referências. Mas há livros que me deixam de boca aberta. Eu um que te recomendei, se bem me recordo, das nossas conversas no Instagram, sempre por propósito de livros, um livro que me deixou absolutamente dois. Vou deixar aqui dois. Lá está, para complementar aquela lista que me pediste. Um é da Alan DeWitt, O Último Samurai. O título foi buscá-lo ao filme, mas Uhum. que está de alguma forma relacionado. É o livro com a capa mais feia do universo, editado pelas edições ASA, que já entretanto deixaram de existir. Sorte tem de quem o conseguiu adquirir. Eu sei que tu conseguiste, creio eu, numa alfarrabista, depois de ter falado dele. E é um livro fenomenal. Pela forma incrível como consegue contar uma história, absolutamente fascinante. É, é prodigioso a todos os títulos. É um livro maravilhoso. Alguém o elegeu, eu cheguei lá por isso. A Vulture elegeu como o livro canon do século até o momento. Continua todos os anos, Uhum. sistematicamente em primeiro lugar. E eu consigo compreender porquê. Porque é de facto um livro que está de tantas janelas. É como se fosse um prédio de muitos andares de janelas escancaradas, onde tu, em cada janela, vais descobrir uma coisa diferente. Fala-te sobre tudo. Fala-te quem gosta de línguas, eh, quem gosta enfim, de tudo. De karaté, de línguas, de arquitetura, enfim. E depois é uma história tocante. E outro livro é uma pequena, assim, uma pérolazinha pequenina, que para além de ser um livro lindíssimo, que é o Annie do Max Porter, não sei se já Uhum. leste, Já. um jovem escritor britânico, que eu acho que é uma pérola literária, daqueles livros que o escritor faz uma vez na vida, porque é um livro também visual. Ele escreve muitíssimo bem, a história é muito bonita e depois escreve com as palavras. As palavras, a própria forma do livro conta-nos uma história, isso é muito giro. Aconselho vivamente a ler, entre muitíssimas leituras. Sei lá. Ok. Eu gosto muito dos americanos, sou um fã incondicional do Philip Roth, do Don Uhum. DeLillo também. Ah, os franceses não deixo de ler um livro de Houellebecq, que está sempre a dizer que escreve o último, mas que vai de vez em quando tendo algumas, já os li todos também. Enfim, alguns escritores de quem gosto muito. E depois vou lendo coisas
Há pouco, ao telefone com um amigo, dizia que a vida é demasiado curta, no telefonema que fiz há pouco, mesmo antes deste direito. A vida é demasiado curta para eu não ser criterioso naquilo que eu tento ler. Uhum. Eu tento sempre escolher leituras das quais vou ver referências. Eu não gosto de perder o meu tempo com leituras assim. Eu gosto Uhum. de ler, gosto de perder não, ganhar o meu tempo com leituras. E por isso eu geralmente leio livros muito ou complexos ou profundos. Eu nunca leio coisas muito simplesinhas, eu já não gosto. Se não é para me acrescentar, se for só para distrair, eu prefiro outras coisas. Eu É, gosto de leituras que me dão alguma bagagem, mas claro que também assumo riscos. Por vezes compro coisas das quais não sei se vou gostar e às vezes não gosto. Também é verdade. Mas tento não perder o meu tempo com coisas que assim, vamos ver se gosto. Não, geralmente vou à procura de livros que eu acho que quase certeza que vou gostar. mas essa também é a sina do leitor, não é? Um verdadeiro leitor também tem esses altos e baixos e tem essas surpresas que às vezes Sem correm, dúvida, não é? sem dúvida. E então, vou fazer a última pergunta, que é sempre uma pergunta que é muito temida, por isso eu aproveito sempre para fazer este preâmbulo, que é, se a tua vida fosse um livro, Hum. qual é que seria o título? Posso usar um título pré-existente? Já utilizaram títulos de livros, títulos de É canções? que, é que eu não tenho dúvidas nenhumas qual é. O Homem Duplicado. Eu Ok. sou gênio. Isso enfim, é uma parte fundamental daquilo que eu sou. Eh, o meu irmão é muito parecido comigo, nós temos uma relação muito próxima, eticamente muito próxima também, esteticamente muito próxima também, portanto, eu acho que nós temos caminhos muito paralelos e, portanto, é o homem duplicado. Ok. Acho que teria que ser esse. Foi E, logo o primeiro que me veio à cabeça, portanto, nem vou vasculhar mais aqui a memória. Acho que pronto. é isso. Ficamos pelo Saramago e nem escolhemos o duplo E ficamos do com podcast. uns dos melhores. Com Exato, uns dos melhores. exatamente. Olha, pronto, terminamos. Espero que não Terminamos. tenha sido uma prova de fogo. João, foi ótimo falar contigo. Eu que vou acompanhando aqui alguns dos teus diretos. Nunca me imaginei estar deste lado. Até porque eu não escrevo livros, mas olha, quem sabe se não escrevo. Exato, exato. Pode ser que a partir daqui aí, o bichinho surja. Claro, olha, o Saramago começou a escrever aos 50 e muitos. Uhum, exatamente. Vê lá. A vida é longa, não é? Exatamente, exatamente. E ainda por cima, tendo em conta a profissão, pronto, a minha também é muito rica em histórias e nós vamos sempre amelhando histórias. Mas um jornalista, então, muito Sim, mais é verdade. É verdade. completar. Eu costumo dizer que eu vivo 1000 vidas mesmo. Eu acho que já vivi 1000 vidas à vontade. Pegando na frase da irmã Emília, e agora para terminarmos aqui com esse Sim, círculo fechado, sim, o jornalista tem este privilégio de viver muitíssimas vidas. Nós todos os dias temos um tema para tratar que nos obriga a conhecer realidades tão diferentes das nossas e a vivê-las de alguma maneira também. sim, senhor. Pronto. Obrigado por Obrigado, eu. esta horita de conversa. Foi muito E até bom. E obrigado a quem nos aturou, coitados. Vá, obrigado. Até breve.